Olá, Namastê, tudo bem? Gostaria de dar muitas boas-vindas a você aqui na Escola Yoga Das. Eu gostaria de passar algumas informações da escola, comentar um pouquinho o que é o Yoga, quem sou eu, para você conhecer esse universo novo do Yoga que se inicia para você. Primeiramente, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Yogi Rudra Das. Eu vivi na Índia por 7 anos, onde eu fui estudar Yoga. Eu já praticava Yoga aqui no Brasil, mas eu queria me aprofundar bem no Yoga e saber como que o Yoga é praticado pelos indianos. Então, em 2007, eu fui para a Índia e resolvi realmente beber da fonte como que o yoga é praticado pelos indianos. Chegando na Índia, eu me formei em Ciências do Yoga e Terapia Natural. Foram 3 anos de graduação e eu tinha aula de segunda a sexta-feira, de 5 a 6 horas de aula por dia. Depois de 3 anos de graduação, fiz mais 1 ano de estágio no hospital e quis estudar mais um pouquinho. E comecei meu mestrado em Yoga. E no mestrado em Yoga eu me especializei em algumas doenças que a gente quase não tem aqui no Brasil. Depressão, ansiedade, problemas cardíacos, coluna, diabetes e asma. Foram 2 anos de mestrado e quis estudar mais um pouquinho ainda, você sabe, né? Conhecimento nunca é demais. E comecei a fazer o meu PhD em Yoga. Para o PhD, eu acabei pegando a tese, o impacto do Yoga para reduzir a violência e a agressividade nas escolas do Brasil, e foi aí então que em 2014 eu retornei para o Brasil para começar os meus estudos e fazer a pesquisa dentro do PhD. Chegando aqui no Brasil, eu conversava com as pessoas não sabiam exatamente o que eu estava falando, então eu vi uma necessidade de estudar mais um pouquinho. Comecei a fazer uma pós-graduação em filosofia clínica para trazer os conhecimentos da filosofia de forma terapêutica, de forma de aconselhamento. Depois resolvi estudar mais um pouco e comecei uma outra graduação em filosofia. Completei já a minha graduação em filosofia e a minha tese do estudo da filosofia foi um estudo comparativo entre o conceito de mente da Índia, do Yoga, com a filosofia da mente ocidental. Então estou fazendo um estudo de como a mente é vista no Oriente e no Ocidente através da neurociência, da filosofia da mente, da psicologia, e recentemente comecei uma nova empreitada dentro da física. Em breve vou poder conciliar tanto o conhecimento do yoga quanto da filosofia e da física. Essa escola Yoga Das existe desde 2014, quando eu retornei para o Brasil. Você deve ter visto vários tipos de yoga por aí e você fica a dúvida que tipo de yoga que nós praticamos aqui na Yoga Das. Então aqui é um tipo de yoga tradicional, Raja Yoga e Hatha Yoga, com ênfase nas posturas no corpo físico e também na parte psicológica, na parte de meditação, que já vem mais com Raja Yoga, com Patanjali. Então existem alguns cuidados para você antes da prática. Se você tem alguma condição física, hérnia de disco, pressão alta, algum problema no joelho, se você toma algum remédio controlado, é importante que você avise o seu professor de yoga no início da aula, porque tem algumas posturas que elas têm indicações e contraindicações. Então é importante que o professor saiba quais posturas ele pode passar para você ou quais não são recomendáveis naquele período. Se aconselha você não comer muito e vir para a prática, espera mais ou menos umas 2 horas antes da sua última refeição para praticar o yoga. Entretanto, isso varia. Tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido, outras um pouco mais lento. Então, se você comer e sentir que tem alguma coisa no estômago ainda que está pesado, aumente o espaço entre a sua última refeição e a prática do yoga. Durante a prática do yoga, tanto do yoga quanto da meditação e do pranayama, você vai perceber que nós mexemos no corpo como um todo. Então, se o seu estômago está pesado, você vai sentir um certo desconforto. Então, observa ali um período de 2 horas, para que o seu estômago fique tranquilo e não fique cheio e ele não te incomode durante a prática. A respeito da roupa, você deve estar se perguntando, será que eu preciso me vestir todo diferente assim, comprar uma roupa especial para praticar o yoga? Você não precisa. Você pode vir com uma leg, com uma calça mais solta, com uma bermuda, uma camiseta, ou se você tem até uma roupa de academia, você pode trazer ela, você pode trocar aqui nas dependências da escola, para que a sua prática fique tranquila. Eu sempre peço para o aluno evitar de vir de calça jeans ou uma saia, porque isso vai acabar te incomodando durante as posturas. Você não precisa comprar uma roupa especial, mas tente vir com uma roupa bem confortável. Assim que você começar a prática aqui na escola, terão os horários da sua atividade aqui na escola, e eu sempre peço para o aluno chegar uns 10 minutinhos mais cedo, porque aí você pode sentar aqui na recepção, você pode trocar a roupa com calma, você pode se preparando e vai aquietando a sua mente para a prática. A respeito dos horários, você tem o seu horário fixo, normalmente 1 ou 2 vezes por semana, e que essa reposição ela pode acontecer durante o mês.
Então, se você faltar em uma aula, é só questão de você falar aqui comigo ou falar com a Luciane se tem disponibilidade de repor essa aula num outro horário. Tendo vaga, você pode repor sem problema nenhum. Mas eu sempre peço para tentar repor dentro daquele mês para que a gente não fique arrastando uma aula para outros meses. E mais uma coisa bacana é essa continuidade da prática. Então, se você fica muito espaçado entre uma prática e outra, o seu corpo ele vai regredindo. Então, assim, é um benefício para você mesmo ter uma frequência, ter uma certa constância dentro desse mês para que você tenha um benefício bacana do yoga. Você vai sentir isso na sua própria pele. E aí, finalmente, você se pergunta o que é o yoga? Se a gente joga yoga no YouTube, joga yoga no Google, joga yoga no Facebook, tem um monte de coisas. O que é o yoga? O yoga, então, é uma prática indiana que ela já existe há mais de 10 mil anos e que ela vem sendo passada de guru para discípulo, de yogi para yogi e chegou agora até você aqui no Brasil. Graças aos esforços de todos esses yogis que passaram por nós, que nós podemos ter a prática do yoga aqui em Poços de Caldas. O yoga é uma prática que vai unir não somente o alongamento físico, a parte de força, de flexibilidade, mas vai unir também a mente. Então a mente e o corpo no yoga são vistos como uma união. Elas são vistas no mesmo patamar. Então, para você é importante não somente a flexibilidade, que muitas vezes é o que a gente vê ali à primeira vista na parte da mídia, mas também o controle emocional, um controle assim, do gerenciamento de estresse, das suas emoções, de observar a sua respiração, como você respira. Então, o yoga vai trazer tudo essas práticas auxiliares que vão complementar para a prática em si. Também é muito importante no yoga o aspecto filosófico e espiritual. O yoga existe uma espiritualidade muito profunda que vai auxiliar, senão as práticas acabam sendo simplesmente alongamentos. E o nosso foco aqui é trabalhar não somente no corpo, mas também nas emoções, na sua mente e no que o yoga chama de alma, Purusha. Muitas vezes, quando a gente começa a praticar o yoga, fica aquela dúvida: o yoga é uma religião? Porque vem da Índia e as pessoas associam com o hinduísmo. O yoga não é uma religião, o yoga é uma filosofia prática, então pessoas de qualquer religião podem praticar o yoga sem problema nenhum. Apesar de ter algumas decorações, ter algumas conotações religiosas e culturais, por exemplo, aqui do lado a gente tem o Nataraja, que é uma estátua de Shiva, mas não necessariamente que você precisa se tornar hindu para poder praticar o yoga. O yoga é muito mais uma filosofia de vida do que uma religião em si. Assim que você inicia suas práticas de yoga, você vai ver vários benefícios, tanto de alongamento como de dormir bem. Você vai perceber que seus níveis de estresse vão diminuir bastante. Você vai perceber as coisas com mais clareza, com mais profundidade. Então você vai sentir uma melhora no seu sono, uma melhora no seu próprio corpo, uma melhora na sua alimentação, na digestão e uma melhoria em todos os sentidos, tanto no aspecto físico como emocional, psicológico e até mesmo espiritual. Então, através da prática, o yoga traz muitos benefícios para você. Você vai ver que na aula de yoga existe bastante posturas, bastante alongamentos, bastante posturas físicas que nós chamamos de asanas. E aí surge a pergunta: por que eu pratico os asanas? Como eu disse, o nosso corpo e a nossa mente são vistos no mesmo patamar. Então, um corpo flexível, um corpo responsível de forma rápida, de forma equilibrada, vai refletir na mente também. Então, as posturas que nós fazemos dentro da aula, elas não são somente alongamentos, mas são posturas que vão trabalhar essa sincronia entre o corpo e a mente. Então, é importantíssimo que durante as posturas você respira de forma natural, sempre pelo nariz, e observe todas as movimentações que acontecem com você durante a aula. Então, as posturas elas não são somente alongamentos e não são somente posturas estéticas, e sim posturas que trazem profundas transformações para o seu corpo e para a sua mente. Outra parte importante da prática do yoga é a meditação, que nós também temos aqui na escola. A meditação ela vai ser o refinamento, ela é o suco de todo o processo que nós fazemos na postura. Então, através da meditação que nós conseguimos observar profundamente como a nossa mente funciona. Aqui na escola nós temos meditação em que vai trabalhar passo a passo, te ensinando a como desenvolver, a como observar e a como se conhecer profundamente. A meditação é uma parte integral do yoga. Não existe somente uma parte física e uma parte de meditação, ela faz parte como um todo. E esse todo também está o mundo dos pranayamas.
Pranayama significa o controle do prana, mais diretamente o controle da respiração. Então a forma como nós respiramos está diretamente ligada a como nós percebemos o mundo. Uma respiração equilibrada, uma respiração tranquila vai afetar diretamente como nós vemos o mundo exterior. Então pranayama, respiração equilibrada, ela é fundamental para que as posturas se aprofundem e para que facilite o processo de meditação. Quando se começa a praticar o yoga, se surge a grande questão: o yoga não é uma religião e por que se canta o Om no início da prática? O Om é um símbolo de Ishvara, que é um símbolo muito peculiar dentro do yoga, que a gente pode traduzir de uma forma muito vaga como Deus. Mas o Om é um símbolo, quando a gente canta o Om no início e no final da prática, é uma intenção que nós fazemos que a nossa prática seja uma prática espiritualizada e não somente uma prática mecânica ou física. Então, quando nós recitamos o Om no início da prática, voltássemos a atenção para o nosso interior e dedicássemos cada asana para essa parte transcendental do nosso ser. Mais uma coisa que você vai observar durante a prática é o mudra do corpo, que é quando nós seguramos as nossas duas mãos atrás das costas e levamos a cabeça no chão. Isso é um símbolo de respeito. Nós sempre fazemos isso em respeito a todos os yogis que passaram, a toda essa tradição que passou por mim e que trouxe o yoga até hoje. Então, quando eu seguro as minhas mãos atrás das costas e trago a minha cabeça no chão, é um símbolo de reverência a toda essa tradição de yogis. E por fim, a aula dura 1 hora, em que nós passamos vários estágios. Você vai notar que assim que você chegar na escola, você pode estar um pouco agitado e no fim da aula você vai estar completamente transformado. Você sentirá a sua mente mais tranquila, o seu corpo mais relaxado, e é importante que no dia seguinte você observe o seu corpo. Talvez você sinta uma dorzinha aqui, outra ali, principalmente se você não faz uma atividade física com bastante frequência. Não se preocupe, essa pequena dorzinha, esse pequeno desconforto que você vai sentir é natural. Se por acaso você sentir alguma coisa muito forte, alguma coisa muito doloroso, sempre avise o seu professor, mas no geral um pequeno desconfortozinho é natural. Mais uma coisa peculiar que você vai ver aqui na Yoga Das é que assim que você chega na escola, antes da prática, nós tiramos os sapatos. Então isso é uma coisa muito peculiar que existe na Índia também. Na Índia, quando se chega em casa, se tira os sapatos para deixar toda a sujeira, toda a impureza, toda essa coisa do mundo exterior para fora. Quando você entra num templo, tem um monte de sapatinhos que ficam ali do lado de fora. Então aqui na escola, quando você vai praticar, antes da prática nós tiramos os sapatos para que você já vá entrando no clima da escola, para que você já vá relaxando, já vá deixando as coisas de fora. E o próprio ato de você tirar os sapatos é um ato de você sentir mais o chão, o tapetinho, você sentir seu corpo no chão. Então o ato de você tirar o sapato antes de começar a aula já mostra que vem coisas diferentes pela frente. Sobre as aulas, você pode fazer 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. A grande maioria dos alunos fazem 2 vezes por semana. E a mensalidade você acerta proporcional ao mês que você entrou e depois você entra no ciclo com todos os alunos. O período de pagamento é de 1 a 7, é na primeira semana do mês. E assim, talvez se você entrar na primeira semana, na segunda ou na terceira, nessa primeira semana sua, a gente faz esse reajuste da mensalidade, você paga proporcional. E no segundo mês você entra no ciclo com todos os alunos. Que essa sua entrada na Yoga Das, tanto na aula experimental quanto na sua aula regular, possa ser um momento de descoberta, que possa ser o seu primeiro passo nessa sua jornada espiritual e nessa sua busca pelo autoconhecimento. Namastê.